por que a imunidade falha às vezes? Por que a imunidade exagera? Então são perguntas que a gente acaba fazendo e não entende muito bem a resposta. Mas hoje eu quero trazer para você aqui um momento onde eu quero te explicar as 3 fases da imunidade. Talvez você esteja com problemas de imunidade nesse momento em que assiste esse vídeo, ou conheça alguém que esteja passando por dificuldades com imunidade, seja com baixa imunidade, seja com alergia. Mas olha que interessante, existe sim uma forma de te ajudar. Eu, Dr. Flávio Raimundo Ferreira, médico imunologista e youtuber do canal Humano Imune, trago para você hoje uma explicação bastante interessante sobre as 3 fases da imunidade, para você poder entender um pouquinho sobre isso. Então vamos lá? Vamos nessa viagem comigo? A primeira fase da imunidade é chamada de ativação. É onde o nosso sistema imunológico ele ativa as defesas, que é a fase de inflamação. Então olha que interessante, toda inflamação é sim um momento da imunidade. Então veja só, quando a pessoa tem uma inflamação, significa que ela está ativando todo o seu sistema imunológico, que vai desde os nervos, pelas células, moléculas, hormônios, líquidos e superfícies do corpo, tudo é ativado. Então vou dar um exemplo. Se a pessoa pega um resfriado ou uma gripe mais forte, por exemplo, ela começa a ter as sensações desde a parte neurológica. Então ela às vezes perde olfato, tem dor no corpo. O que a dor é? É uma sensação de nervos, é um impulso elétrico. Essa pessoa, ela aumenta a temperatura. Então lá no cérebro dela, o centro que regula a temperatura é ativado, porque a febre é uma tentativa de matar os germes, primitiva, mas é. Essa pessoa vai aumentar as secreções, então o nariz escorre, a lágrima começa a sair demais, altera a saliva, muitas vezes altera a secreção gástrica, porque ela está tentando fazer com que esses líquidos sejam barreiras, A própria pele é uma barreira. Então, na ativação, os pelos eriçam, a pessoa arrepia. Olha que interessante essa cascata de efeitos que faz com que a nossa imunidade aumente para procurar proteger o nosso organismo. E olha só, não é só contra invasores, também até mesmo com células do próprio corpo. Um câncer, por exemplo, é uma falha da imunidade. Então vamos lá, a primeira fase da imunidade é a ativação. Então é uma fase de decolar, como se fosse um avião decolando, vai ativar. Quando a imunidade começa a resolver o problema, ou que o invasor morreu, ou que ela conseguiu matar a célula cancerosa, ela vai entrar na segunda fase, que é a regulação. Aí entram em cena mecanismos reguladores, como se fosse uma embreagem e um breque de um carro. Ela vai diminuir algumas ações. Então, por exemplo, todas aquelas células que foram ativadas para matar, para bater, para correr atrás, como já resolveu praticamente, vão começar a diminuir a sua atividade. E o que acontece? Quando essa fase de regulação falha, acontece o quê? Por exemplo, alergias. Então, um choque anafilático, que é? A pessoa teve contato com alguma substância, ativou, mas a hora que era para resolver, para regular, não regulou, só ativou. E aí exagera a imunidade. O sistema imunológico fica hiperreativo. E isso acontece também nas doenças autoimunes, na chamada autoimunidade. Então, por exemplo, lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, diabetes, psoríase, vitiligo. Todas essas situações são exageros da imunidade, porque houve uma falha na regulação, só ativou.
Então, olha que interessante esse conceito que eu estou te trazendo hoje. E a terceira fase da imunidade é a resolução. É quando o processo foi resolvido. Então, o agente foi completamente morto ou a célula cancerosa foi completamente destruída. Aí tem que desligar as células e as moléculas que estavam trabalhando. Para isso, entra em cena um mecanismo biológico muito interessante chamado apoptose. Quando a célula vê que ela não tem mais função, ela desliga e ela morre sozinha. Aí, ou ela é eliminada, ou vem uma outra célula e come ela, para que ela não fique soltando substâncias que podem desencadear uma outra inflamação. Então, olha que interessante, a primeira fase é a ativação, é quando ativa, é quando liga tudo. A segunda fase é a regulação, que é uma fase extremamente importante para regular a resposta imunológica. E a terceira fase, que é descendente, é a fase de resolução, extremamente necessária. Quem falha na fase de resolução pode permanecer com doenças crônicas. Então, por exemplo, uma hanseníase, uma tuberculose. Existem pessoas que geneticamente têm defeitos nessa fase de resolução. Então essa doença fica crônica, nunca sara. Tá? Então, os defeitos nessas fases podem ser genéticos e podem ser adquiridos. Então eu te pergunto, né? Fez a diferença para você esse ensinamento? Se fez, curte aqui, compartilha, né? Faz o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para a gente, né? Conheça os outros vídeos do nosso canal, estamos aqui para agregar através dos nossos princípios e valores, ok? Eu te aguardo num próximo vídeo, até lá!